O assunto que a gente vai ver é quebra de nível, né? Então, o que que é a ideia de quebra de nível? Já teve uma pincelada ali usando laço de repetição dentro de laço de repetição, certo? O que que é a situação que tem? Vamos dizer assim, eu posso ter a situação de ter contador dentro de contador. Na verdade, a ideia de quebra de nível significa que eu tenho um laço de repetição dentro de outro laço de repetição, certo? Aí eu posso ter a situação de ter contador dentro de contador, ou seja, uma estrutura contadora dentro de uma outra estrutura contadora, né? Posso ter a situação de ter uma estrutura contadora dentro de uma estrutura condição, ou seja, o laço mais externo eu tenho a quantidade de vezes que vai acontecer, eu sei quantas vezes vai acontecer, mas o laço mais interno eu não sei quantas vezes vai acontecer, né? Eu tenho a situação condição contador. Eu não sei quantas vezes vai ter o laço externo, mas todos os laços internos sei a quantidade que vai ter, certo? E eu tenho situação de condição, certo? Vamos entender algumas das questões, né? Por exemplo, se eu quero colocar lá contador, então é a ideia, por exemplo, de uma matriz. Eu tenho a matriz 3 por 3, eu tenho três linhas, um laço de repetição de 3 para indicar o número de linhas. Eu tenho três colunas. Então, o laço de dentro também vai ser contador, vai ser 3. Então, os dois laços vai ser um laço com 3. Lógico que os contadores têm que ser diferentes. Se o laço externo eu uso a letra I para fazer, no laço de dentro tem que usar um J. Não posso usar uma mesma letra para fazer a contador quando eu tenho duas estruturas, certo? Para garantir que as estruturas não se comprometam, né? Quando eu tenho contador condição, vamos supor, passei o exercício lá que vocês estão fazendo lá de encontrar o número primo, certo? O número primo, vamos dizer assim, eu tenho uma quantidade estipulada, vai até a metade, certo? Eu posso fazer um programa que eu vou ler os valores, mas eu não sei quantos valores eu vou ter. Então eu posso colocar lá uma questão. Ah, é o contrário, desculpa, é a próxima. Condição contador. Eu não sei quantos valores vai ter, certo? E eu sei que é fixo a quantidade que vai ter lá dentro, certo? Que é o quê? É o número primo. Eu vou ler o valor, vou ter que calcular até a metade dele. Posso calcular até o tamanho dele, mas posso calcular só até a metade, certo? Então, é uma estrutura onde por fora é condição, por dentro é contador, né? Quando que eu vou ter contador condição? Nós fizemos aquela questão de somar os números de 1 até 10 lá. Tivemos? Certo? O que que acontece? Eu vou pegar uma quantidade, 10 números quaisquer que eu queira, e esse número, ele vai, 10 números não vai dar. Vamos pegar lá temperaturas lá. Fizemos temperatura, não fizemos temperatura? Temperatura a gente fez contador, porque era um número fixo de meses lá, o número de dia do mês lá, certo? Mas eu posso pegar de regiões diferentes, por exemplo, certo? E a quantidade de temperaturas que vai ser medida naquela região pode ser diferente. Então, eu tenho uma quantidade fixa. Vamos supor lá, eu tenho 10 locais diferentes da Antártida para medir. Só que cada uma delas eu não tenho a quantidade fixa. Eu vou ler uma certa quantidade que ela tiver. Ou seja, enquanto a temperatura for válida, como quando eu expliquei condição, estão lembrados quando eu expliquei condição? A gente colocou para ler o valor da temperatura antes do laço, o while, e depois a gente entrou dentro do laço e lá no final a gente via novamente o valor da temperatura. Então, eu sei quantos lugares eu tenho lá na Antártida para medir, mas eu não sei quantas temperaturas eu tenho em cada local, quantas medidas, certo? Seria essa. E a que seria mais, vamos dizer assim, talvez mais complexa, em função da gente ter visto por último a questão condição, eu tenho condição, certo? Onde eu não sei a quantidade que eu tenho, nem no primeiro laço, nem no segundo laço, certo? Então, é condição que a gente fala. E eu vou ter que ter dois laços de repetição do tipo while, não usando como forma, certo? Não vou pedir a quantidade que tem, porque eu não sei qual a quantidade que tem. E eu vou trabalhar em cima desse ponto, ok? A ideia é de trabalhar justamente nesse item aqui, condição. Tranquilo? Então, vamos criar uma situação hipotética, né? Vamos dizer que eu tenho uma empresa do governo que não sabe quantos setores tem.
raro isso, né? E, e eu não sei, além de eu não saber quantos setores eu tenho, eu não sei quantos funcionários trabalham em cada setor. Bacana, né? Então, não sei quantos setores tem na empresa e nem sei quantos funcionários trabalham em cada setor. Então, vamos considerar assim, né? Vamos montar uma planilha. A única coisa que eu tenho vai ser uma planilha que vai ter assim, eu vou ter o número da matrícula do funcionário, certo? E vou ter o salário dele, certo? E eu vou ter o código do setor. Então, eu tenho o código do setor. Oi? Ah, estatística. Você me dá um instantinho, eu já libero para você lá. Eu acho que vai ter pode ser depois do intervalo? Pode, não tem problema? Então, beleza. Era para mim ter pego lá e eu acabei esquecendo, tá? Vamos dizer assim, só para a gente ter uma ideia. Então, o que que é? Vou montar um Excel aqui, só para a gente ter uma ideia. Prova de segunda chamada. Pode ser depois do intervalo? Beleza. Esqueci as provas. É, vamos lá. Então, o que que nós vamos ter? Vamos considerar assim. Então, eu tenho o valor do código, né? Vamos dizer lá que seja um setor, né? Então, eu vou colocar lá setor. Vamos dizer que seja o setor 100. Aí, nesse setor 100, eu vou ter lá o funcionário. Ah, não. Você não foi no oftalmo? Putz, grilo. Tá difícil, hein? Tá bom agora? Ah, meu Deus! Ah, aí eu vou ter a matrícula dele. Então, a matrícula dele, vamos dizer 100, 154, né? Aqui eu vou chamar de matrícula e aqui eu vou chamar o salário, certo? Então, o que vai acontecer? O salário dele, vamos dizer lá, seja 1.500. Eu vou ter a matrícula 100, 542. Salário 2.500. 100, 346. Salário 1.450. E a última matrícula de cada setor vai ser zero, certo? Aí o que acontece? Novo setor. Eu vou ter o setor 20. Aí no setor 20 eu tenho 20, 145. Salário, R$ 2.000. 20, 400, salário, 1.670. 20, 346. Salário, R$ 3.000. 20, 20, 149. Salário, 1.500. Aí, o último funcionário, matrícula zero, certo? Eu vou ter um outro setor, 33. Matrícula 33. Vai ter lá 2.000. 33, 1.500. Matrícula dele zero. Já dá para a gente entender, certo? Então, o que acontece? O último setor que vai ter, então, ele vai ter código zero. Faz sentido? Indicando que não tem mais setores. Acabou. Era isso, certo? Então, o que acontece? Desse cara aqui, eu quero saber quem é que tem o maior salário. O maior salário seria esse cara aqui. De cada setor, quero saber qual que é o maior salário. E quero saber também qual que é o total de salários que paga no setor. Então, aqui deu 5.450, né? Aqui, o maior salário seria esse cara aqui. Total desse setor daria quanto? 8.190. Desse último setor aqui, vai dar 2.000. E total dos salários aqui, somou a mais aqui nos outros também, né? Aqui é 18.
3.500. Ah, aqui somou certo. Aqui que somou 20 a mais. Começa no 11. É isso, né? É 70 que tem ali, não pode dar 90, certo? Então, o que acontece? Eu tenho aqui o total de cada setor, certo? E eu quero saber, além disso, eu quero saber o total que foi pago em salários. Então, aqui é o D8 mais D15 mais D20. Então, D8 mais D15 mais D20. Isso aqui é o total, tá certo? Essa é a ideia. Supostamente, o flag é o quê? É o código, é o número da matrícula igual a zero, para o laço mais interno, não é isso? E para o laço mais externo, o código do setor igual a zero, tá? Então, vamos dizer assim, o total que eu tenho de salários pagos, esse 17.120. Fez sentido? Todo mundo entendeu o que que é a questão? Vamos complicar um pouquinho mais? Só para deixar um pouco mais interessante? Eu quero saber o setor que mais gasta. O setor que mais gasta, nesse caso, seria esse setor, setor 20, certo? O setor 20 com 8.170, certo? 8.170, tá? Esse é o setor que mais gasta. Então, só para a gente ver aqui. Argumento de entrada nessa questão aqui, vamos colocar no código aqui, né? Seria quem? Argumento de entrada seria quem? Salário, código do setor, matrícula, certo? Argumento de saída seria quem? Total de salários. Só que eu tenho total de salário, eu quero por setor, certo? Cada setor eu quero saber. Total de salário do setor. O que mais? Setor, vou chamar de. É razoável? O que mais? O que que é esse amarelo ali? Pode ser? E o que mais? Vou chamar de total de salários. Seria o salário da empresa, certo? É isso? Na verdade, quando aqui eu digo setor Marajá, eu digo Marajá, eu quero saber quem é que ganha. Quem é que ganha seria quem? Seria, no caso do setor, é o código do setor, certo? E no caso da funcionário, seria a matrícula que mais ganha, né? Então, seria a matrícula Marajá, certo? É razoável isso? Beleza. Então, tá entendido aí o que que é a questão. Tá. Vamos considerar assim, né? É, tem o include, tá? 20, main, e vou colocar aqui. Então, a ideia é mais ou menos assim. Tem algumas coisas que vão estar
não estão explícitas. O que que não está explícito aí dentro dessa questão? Eu estou buscando o código do setor que mais gasta, ou eu estou encontrando a matrícula do funcionário que mais gasta, mas eu tenho que ter o quê? Para me encontrar quem é que mais gasta, qual setor que mais gasta e qual é o funcionário que mais ganha, eu tenho que ter o quê? Além dos salários. Eu vou ter todos os salários, porque ele é argumento de entrada, né? Que uma condição de comparação. Essa condição de comparação leva em consideração o quê? Quem? Eu posso compara a matrícula e está tudo certo? Então, eu vou ter que ter. Então, só para mim encontrar esse cara aqui e esse cara aqui, ele não é uma questão direta, certo? Por que que ele não é uma questão direta? Porque eu vou ter que encontrar, vamos dizer assim, o salário do que eu vou chamo de Marajá, certo? E para mim encontrar o salário Marajá, eu tenho que inicializar ele com que valor? Zero. Marajá não ganha zero, né? Ah. E eu vou ter que ter, no caso, né, do, do setor, eu vou chamar de montante, Monte Marajá, que seria o quê? Seria o total que o setor ganha, certo? E eu vou inicializar ele com quanto? Zero também, certo? Então, esses dois camaradas, eles estão vinculados. Então, eu vou ter lá como int, eu vou ter matrícula, certo? Matrícula é um argumento de entrada. Eu vou ter a matrícula Marajá, que eu também vou começar ele com zero. Não precisaria, mas também não vai fazer diferença. E eu vou colocar o 7 Marajá, que eu também vou começar ele com zero. Então, esses de cima estão vinculados com esses de baixo. Faz sentido? Tá? Particularmente nesses dois casos, porque esses dois casos eu estou procurando quem mais ganha, né? E ele não é uma relação direta. Eu tenho que ter o valor correspondente do salário para poder vincular com ele. Tranquilo? Beleza. Então, vou declarar o restante, né? Ah, pode. É, e vou ter como float. Então, tem o salário. Aqui é argumento de entrada. Como é argumento de entrada, não necessariamente precisa inicializar. Porque qualquer coisa que eu inicialize, a hora que ele ler, ele já vai matar o valor, certo? Então, não tem necessidade. Tote, sal, setor. Esse tem que inicializar com zero, né? Tote, sal, emp. Também tem que inicializar com zero. Ok? Faltou alguma coisa? Tranquilo? Acho que eu vou acrescentar mais uma coisa, pode? Como argumento de saída? O número de funcionários por setor é razoável, né? Número de funcionários por setor. Func 7. Vou colocar o número de funcionários total também. Pode ser? Total da empresa. Quantos funcionários tem? Já que na empresa não sabe nada, né? Então, vamos acrescentar algumas coisas. Então, aqui eu posso, como são int, então, num funcionário setor começa com zero, num funcionários começa com zero. Ok? Tranquilo? Tá. Então, como é que a gente monta uma estrutura como essa? O que eu recomendo vocês fazerem logo no começo é pensar assim: se eu tivesse um setor, certo? Tivesse só um setor pra fazer.
Um setor vai ser o laço mais interno, concorda comigo? Certo? Então, a ideia que eu recomendo na hora de fazer esse tipo de coisa, desse tipo de exercício, que envolve, tem uma complexidade aqui envolvendo, certo? Então, o que que se faz? Primeiro, a gente leva em consideração que eu vou fazer para um único setor. E daí, depois eu amplio para o restante. É lógico que muitas vezes no papel você não vai ter esse espaço todo, mas você pode deixar um espaço, faz mais no meio, deixa uma quantidade de linhas antes, certo? Que daí dá para você complementar o que você precisar, tá? Só cuidado com a indentação, né? Então, como é que faria? Ó? Vamos dizer assim, eu vou considerar que vou começar aqui mais ou menos, certo? Aí eu vou começar contando as coisas que eu tenho para, se fosse só um setor, tá? Então eu diria o quê? Para um setor, eu vou ter lá num funcionário, setor, eu digo que começa com zero. Faz sentido? Um dos funcionários do setor, beleza. Eu tenho, tá? Eu vou ter ali o total de salários do setor. TOT, SAL, setor. Eu também vou colocar com zero. Ah, mas já não tem ali inicializado? Tem. Mas a gente vai levar em consideração que eu vou botar uma coisa dentro da outra, certo? Para cada vez que eu vou fazer, eu preciso inicializar tudo isso aí. Se eu não fizer isso, ele vai dar um valor errado, certo? Então, tudo que eu vou ter ali, eu vou começar colocando. Então, tem lá, num funcionário do setor, total de salário do setor, começa com zero. Ok. É, eu tenho ali o do Marajá lá, né? Mate, cadê? Matrícula do Marajá, eu tenho o salário Marajá. Também vou dizer que começa com zero, certo? Está vinculado com o setor, não tá? Então, vamos dizer que seja isso aqui. Aí o que que vai acontecer? Se faltar, a gente coloca mais. Eu vou dar um scan F em quem? Quem que é o meu flag mais interno? Matrícula. Então, vou colocar percento de matrícula, ok? Linha matrícula. Então, enquanto ele diz lá que mate for diferente de zero, assim, eu vou fazer. Bom, o que que eu vou fazer enquanto a matrícula for diferente de zero? Eu só li a matrícula. Aqui embaixo, no final do laço aqui, eu vou ter que ler de novo esse cara aqui. Por quê? Porque, em princípio, a última coisa que eu vou fazer, eu vou voltar a ler a matrícula, não é isso? Cada vez que eu for ler a matrícula, ele vai fechando o ciclo, certo? Bom, beleza. Eu vou ler a matrícula, mas eu preciso ler o salário. Eu li o salário. Bom, se eu li o salário, significa o quê? É um funcionário. Ele é válido, não é assim? Se ele é válido, eu vou dizer que, ó, num fun 7, posso dizer que ele pode ser incrementado. Porque se eu li um salário, significa que ele é um valor válido, certo? Eu tenho total TOT, SAL 7. Então, eu posso colocar mais o salário aqui, porque é um salário válido. E posso incrementar ele no total do salário do setor. É razoável? Beleza. Então, dessa forma, eu consigo já, dos argumentos de saída que eu tenho, eu vou conseguir verificar o número de funcionários do setor e o total de salário do setor. São esses dois itens, certo? Aí ele tem ali total de salário da empresa. Tá, da empresa nós vamos fazer depois. O setor Marajá, isso também é depois, certo? Eu tenho o Marajá aqui. Como é que eu vou saber o Marajá aqui? Qual que é a ideia de eu saber? Marajá significa que é o cara que tem o maior salário lá, certo? É só para não ficar com os nomes padrões, né?
Identifica o que que ele vai carregar? A palavra, o termo? É sugestivo, né? É, pois é. Essa que é a ideia. E como é que eu vou fazer para saber quem que é que tem o maior salário, então? Tem que usar o quê aqui? Oi? E eu vou fazer então uma comparação, então vai ser um if. If o quê? Se Sal for não maior que quem? Sal Marajá. Se isso for verdade, o que que nós vamos fazer? Bom, se esse cara tem um salário maior que o que eu tenho no Marajá, então esse cara passa a ser o Marajá, certo? Né? Então, Sal Marajá vai receber o valor do salário. Faz sentido? E eu vou dizer que eu acho que coloquei maiúsculo, né? Matrícula do Marajá vai receber quem? Fez sentido? Tranquilo? Com isso, eu tenho o quê? Então, dos argumentos que eu tenho aqui, ó, eu já fiz o total do salário do setor, eu fiz o número de funcionários e já tenho a matrícula do Marajá. Esses três têm a ver com o setor. Fez sentido? Porque setor Marajá tem a ver com a empresa inteira, né? O total de salários da empresa tem a ver com a empresa inteira. E o número de funcionários aqui é o número de funcionários da empresa também, certo? Tranquilo? Alguma dúvida aí? Tudo de boa. Beleza. Tá. Então, aqui o que acontece? Veja bem, ó, eu fiz esse cálculo aqui, né? Então, vamos dizer assim, eu estou dentro do laço mais externo. Então, a hora que eu sair desse laço aqui, ó, eu vou sair aqui. Então, se eu ler o valor de matrícula igual a zero, ele cai fora. Então, aqui eu vou dar um printf. Vou dar um printf em quem? Nos três argumentos que eu tenho ali. Então, eu vou ter percento D, que é a matrícula, né? A matrícula do funcionário que mais ganha, do Marajá. Eu vou ter um percento F, que é o número de o total de salários, né? Eu vou colocar o outro percento D aqui junto. Tem percento D, que é o número de funcionários do setor, né? Ó, vou colocar aqui, ó, primeiro, no número funcionários. Aqui, matrícula, e aqui eu vou ter total do setor. Seriam esses três caras, não é isso? Fez sentido aí? Aí aqui, vou colocar então, que vai ser, primeiro, número de funcionários, então é num com 7. O segundo vai ser Mate Marajá. E o outro vai ser Tote Sal 7. Certo? Tá. Bom, se a gente considerar que isso daqui resolve o meu problema mais interno, resolve? Teoricamente, se levar em consideração que esses três são os três argumentos de saída que seria para cada um, ele vai terminar ali, certo? O que que a gente faz aqui, ó? Veja bem, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Eu vou tirar o escrito aqui para ficar certinho. Mas aqui a ideia era só para ilustrar o que que é que estou escrevendo cada um aqui, tá? E, e ainda assim não deu. Tá louco.
Tá. O que é que nós temos aqui? Vamos entender assim. Bom, montei a estrutura mais interna. É o laço mais interno da quebra de nível, certo? Para mim montar o laço mais externo, o que eu vou ter aqui? Então, primeiro, eu vou ter que ter um scan F, onde eu vou ler percento %d, que é o quê? Código do setor. Faz sentido? Vou ler o código do setor. Da mesma forma que eu fiz o anterior, aqui na verdade precisa de mais espaço aqui, tá? Vou fazer a condição, onde eu vou colocar aqui código do setor for diferente de zero, que é o que a condição me coloca lá, certo? Aí aqui, ó, eu vou chegar aqui embaixo e vou fechar a chave aqui. Só que, da mesma forma que eu coloquei na leitura aqui da matrícula, eu vou ter que ler esse cara de novo lá embaixo. Vou te vir aqui, vou ter que ler esse cara aqui embaixo. Por que que eu vou ter que ler esse cara aqui embaixo? Porque eu vou ter que ler um novo setor, certo? O primeiro scanf que eu estou fazendo aqui é para entrar dentro do laço, certo? Uma vez que eu entrar dentro do laço, aí eu tenho que garantir que ele vai sair. Para sair, ele vai voltar aqui em cima no while do código do setor. Então tem que ler o novo código do setor. Aqui tem um detalhe. Esses itens aqui, eles são parecidos com o que a gente tinha feito. Ó, número de funcionários do setor com número de funcionários. Número de funcionários, eu inicializei aqui com zero, certo? Ele não volta antes do laço, volta? Não. Mas eu não preciso ter mais do que isso. Ah, eu poderia vir aqui e colocar aqui, junto com o número de funcionários do setor, colocar número de funcionários mais, certo? Mas o número de funcionários da empresa não é igual à soma dos funcionários de cada setor? Se a quantidade de funcionários de cada setor chegou aqui no printf está correto, se esse cara está correto aqui, e nós acreditamos que vai estar correto, aqui basta simplesmente fazer o quê? Basta dizer que número de funcionários vai receber, ó, número de funcionários mais número de funcionários do setor. Fez sentido? Porque se cada setor ele contou correto, se eu pegar esse total e acumular ele ali, vai dar certo, vai. Ele só dá certo por quê? Porque aqui em cima eu disse que o número de funcionários do setor começa zerado, cada vez que ele vai ler um novo setor. Porque senão eu ia pegar o anterior, certo? Se eu colocar essa linha antes do while aqui, ele vai dar errado. Mas assim ele vai dar certo. Porque toda vez eu digo que cada setor não tem funcionário nenhum. Fez sentido? A mesma coisa com o total de salários do setor. Eu escrevi aqui o total de salários do setor aqui, né? Total de salários do setor. Ele pede total de salários da empresa. Tote, sal, emp. Ele também vai ser tote, sal, emp mais tote, sal, 7. Fez sentido? A única coisa que não dá para fazer igual é o setor que mais gasta, certo? Como é que eu farei para achar o setor que mais gasta? Na condição, um if, tote, sal, 7, maior que, eu chamei de, com outro nome. Hã? Tem Marajá, mas não é Monte Marajá. Isso aí. Se for maior que Monte Marajá, então significa o quê? Se isso daqui é uma verdade, então quem vai receber o quê?
Recebe, dote, sal, 7 e quem lembra? Chute? Sugestivo o nome? Sete, maravilha. Recebe quem? Quase. Eu chamei de. Esse, que é o camarada que eu tô lendo logo aqui embaixo. Certo? Dessa forma, eu vou ter, ó, ele vai ficar preso nesse laço mais externo, certo? Esse aqui eu não preciso me preocupar desde que eu tenha inicializado as variáveis aqui na declaração, certo? Aí, uma vez que eu declarei, eu vou, então, escrever o quê? Ele está aqui fora desse laço, tem que ser aqui. Aí, eu vou dar o printf, onde eu vou escrever o quê? Eu tenho lá, vamos começar com o %d, que seria o código do setor que mais ganha, né? O setor Marajá, certo? Aí eu vou ter outro que é outro %d, que é o número de funcionários. Na verdade, é melhor colocar o primeiro número de funcionários da empresa, né? E o segundo, o setor que mais ganha. E, por último, então, aqui eu vou ter num funcionários, que é o primeiro, né? Sete Marajá, que é o segundo, e eu vou ter o terceiro, que é o total, né? TOT, SAL, EMP. Total de salários da empresa. Fez sentido? Não? Tudo certo? Dúvidas? Comentários? Hã? É que, vamos dizer assim, em termos geral, na questão, ele pede qual setor que mais gasta. Só se eu acrescentar lá que daí teria que mudar nos argumentos de saída aqui em cima, né? Além do setor que mais gasta, quanto ele gasta, certo? Poderia colocar. E seria, aqui teria um Monte Marajá. Aí, no caso da matrícula também, eu poderia colocar o Sal Marajá para dizer quem é que ganhou, quanto que ele ganha, né? Que mais ganha, certo? Só que daí, neste caso, aqui nos argumentos aqui, eu teria que acrescentar um percento F e colocar aqui Sal Marajá, certo? E aqui embaixo também, além do setor Marajá, colocar um monte Marajá. E aqui acrescentar um novo percento F. Tranquilo? Bacana? Vamos testar para ver se esse negócio funciona. Quer tirar foto, hein? Vai fazer live? Não? Vai fazer. Pronto? Vai que fica sem som, né? Vai que, né?
Ah, vamos colocar Sprint Chef para saber o que que é que está lendo, né? Aqui eu vou ter o código do setor e vou precisar ler aqui embaixo também código do setor. E aqui eu vou ler matrícula. Vou pro barra N, né? Tá tudo embolado, né? É, vou colocar esse cara aqui embaixo também. E aqui eu vou pedir salário. Tem alguma coisa errada aí? Vocês acharam alguma coisa errada aí antes de compilar? Tô ponto e vírgula aqui, faltou return zero aqui. Ah, faltou declarar Monte Marajá. Vou colocar aqui. Monte Marajá, não declarar. Hã? Ah, float, verdade. Coloquei no. Float, primeiro float que tem um monte de vírgula antes de acabar. Pensar, Marajá. Ah, verdade. Na verdade, Monte Marajá já estava ali. Marajá é com M maiúsculo. Aqui. Tá. Vamos à planilha. Posso diminuir o tamanho agora, né? Então, setor 100, matrícula 100, 154, salário 1.500, 100, 542, salário 2.500, 100, 346, 1.450, matrícula zero. Então, é 2.500, né? Aqui. A matrícula é 100, 542, que é esse cara aqui. O valor é 2.500, que é esse valor que está aqui. Não coloquei o ponto 2F lá, por isso que ficou assim, certo? O total que deu aqui, 5.450. Fechou? Então, o próximo setor, ele já está pedindo o próximo setor aqui, certo? Setor 20, 20, 145, 2.000.
20.457.670, 20.346, 3.000, 20.149, 1.500. Matrícula zero. É o 2.346, tá aqui. Ah, o número de funcionários aqui é 4, né? Eu esqueci de falar. 4. Esse é a matrícula. O valor do salário é 3.000. Total que deu aqui 8.170, certo? Está pedindo o próximo setor, beleza? Então, o próximo setor é o 33. Matrícula 33.147, o salário é 2.000, 33.740, o salário é 1.500. Matrícula zero. São dois funcionários, o maior salário é 2.000, aqui deu 3.500 e está pedindo o próximo setor. O próximo setor é zero, certo? Deu zero. Aí aqui eu tenho o setor, que era o primeiro termo lá, ah, número de funcionários. Ele pegou do último, certo? Faltou alguma coisa aqui, ó. É, ah, não, perdão. Boa noite. Aqui é 9 funcionários, certo? Aqui embaixo, tô pegando aqui de cima. 9 funcionários. Então eu tenho dois, aqui eu tenho quatro, três, sete, dois, nove, certo? O primeiro 9 aqui é o número de funcionários, é 9, certo? Aí eu tenho ali, o setor que mais gasto é o 20. Isso, o 20. O valor é 8.170. E o total, 17.120. 17.120. Bateu? Conferiu? Bacana? Entenderam a lógica? Entenderam o processo? Bacana, né? O negócio funciona. Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida? Algum comentário? Observação? Que ficou com errado, né? E aqui embaixo no final faltou ponto e vírgula e faltou o return zero, certo? Entendido? Ninguém tem nenhum questionamento aí? Tudo de boa então? Então tá bom, vou fechar a videoaula então.